Fala corintiana, corintiano, meu nome é Diego e esse aqui é o canal Timão na Teoria, o canal que começou aí recentemente, depois da nossa heróica classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. A gente resolveu fazer uns vídeos aí para falar sobre o Corinthians, sobre os jogos, as escalações, as notícias, as contratações e tudo que envolve o dia a dia do Timão. E esse vídeo aqui de hoje é para falar sobre o nosso próximo adversário, o Red Bull Bragantino, e para falar também sobre a reestreia do Jô. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e, se gostarem, curtam aí, compartilhem e se inscrevam no canal. Se não gostarem, façam isso também para dar uma força aqui pra gente. Vamos começar falando sobre o Red Bull Bragantino, que até pouco tempo era apenas Bragantino, um time muito modesto do interior de São Paulo, que aqui e acolá fazia uma campanha um pouco melhor no Campeonato Paulista, mas era sempre um time, com bastante dificuldade. Isso mudou nos últimos anos. O Bragantino foi comprado por uma grande empresa multinacional, a Red Bull, que inclusive tem times em outros países, como na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos. Tem equipe de Fórmula 1, inclusive, os caras têm muita grana e fizeram um investimento altíssimo no futebol nacional através da compra do Bragantino e também, posteriormente, na compra de diversos jogadores jovens e talentosos. Então, hoje o nome do time é Red Bull Bragantino, que fez uma excelente campanha no passado na segunda divisão do Campeonato Nacional, agora estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e fizeram nessa primeira fase do Campeonato Paulista a melhor campanha entre todos os times, inclusive melhor do que a campanha dos 4 grandes, Minha gente, o Corinthians vai enfrentar um adversário dos mais difíceis, Um time muito rápido, como eu falei, com jogadores jovens e talentosos. Tem ali 2 pontas muito bons, um centroavante matador, que é artilheiro do campeonato. Tem um time muito sólido, que vem sendo construído e mantido desde temporadas passadas. Inclusive esse ano teve o acréscimo de alguns outros jogadores que fizeram com que o time melhorasse, Então, ao contrário dos grandes clubes paulistas que vem tendo dificuldades para manter jogadores e vem assim com muitas trocas de peças, vendendo para o mercado externo, o Bragantino não. O Bragantino vem sustentando o seu time, contratando outros jogadores, fazendo muitos investimentos, inclusive também em estrutura, e isso se refletiu nessa campanha aí na primeira fase. Ele teve um pouco de dificuldade no começo do campeonato, mas depois engrenou uma arrancada e agora eu arrisco dizer que nesse momento, em relação a desempenho, é o melhor time do Campeonato Paulista. Então o Corinthians pegou o adversário mais ingrato que poderia pegar agora na segunda fase. E por isso mesmo vai precisar melhorar muito, Como todos nós sabemos, o Corinthians vem tendo uma temporada difícil. Desde o comecinho, antes da paralisação em razão da pandemia, o Corinthians já vinha mal. Retornou, conseguiu os resultados, mas não faz boas apresentações, e o Corinthians de fato vai precisar de uma mudança aí, de um amadurecimento, para que no próximo jogo a gente consiga classificação. Não é impossível, mas é muito difícil. Vai exigir do Thiago Nunes aí, uma reflexão grande sobre como esse time vem jogando. Então, o Corinthians tem chance de passar para a próxima fase. Eu acredito verdadeiramente nisso. Agora, se continuar jogando do jeito que está, provavelmente o Red Bull ganha por ser um time forte, um time sólido e que vem numa ascensão no Campeonato Paulista. Então o Corinthians precisa fazer mais. É um bom adversário, não é o mesmo Bragantino dos últimos anos. Isso vai exigir do Corinthians aí um grande jogo, algo que não acontece há bastante tempo. E para que isso aconteça, nós vamos precisar ter algumas mudanças, Que já vão acontecer mesmo em razão de lesões, O Bozelli se lesionou, fez inclusive uma cirurgia no rosto, e o Everaldo também se lesionou. Então, necessariamente essas 2 mudanças vão ter que acontecer. Pessoal, agora eu vou trazer aqui para vocês uma sugestão de escalação e também explicando aí essas mudanças em razão das lesões, e uma mudança também que eu estou sugerindo, que é o Ederson no lugar do Camacho. Eu explico porque aí
agora no campinho que eu vou colocar para vocês com uma sugestão de escalação. Tá aí o nosso campinho com a seguinte sugestão de escalação: Cássio, Fagner e Gil, que são titulares absolutos. Danilo Avelar, que vem entrando muito bem na zaga nesses últimos 2 jogos, precisa de sequência para melhorar e se tornar cada vez mais um zagueiro de verdade. Carlos Augusto, que ganhou ali a disputa com o Lucas Piton e o Sid Clay, porque tem características mais defensivas e o Corinthians estava com uma fragilidade muito grande aí no setor, né? Tem o Gabriel, que também dá uma firmeza, uma proteção maior à zaga, e tem dificuldade de passe, alguma dificuldade técnica, mas tem muita vontade e dá uma maior proteção. O Ederson, que está aí no nosso campinho, como vocês estão vendo, eu colocaria no lugar do Camacho. Camacho é um bom jogador, passa bem a bola, tem categoria, tem técnica, mas o Camacho é meio lento, anda pouco, vai pouco ao ataque, fica muito recolhido, e eu acho que nós estamos precisando de um meio de campo mais veloz, e o Ederson faz muito bem a passagem da defesa para o ataque, aparece sempre numa zona mais ofensiva, chuta bem de fora da área, e ele torna o nosso meio de campo mais dinâmico. Achei que com o Ederson o Corinthians fica mais agressivo, mais ofensivo. Eu gostei muito das participações dele, e o Corinthians precisa mudar para ganhar do Red, né? Precisa evoluir. Eu acho que o Ederson pode cumprir esse papel no meio de campo. Temos aí o Luan, que eu só deixei aí nessa sugestão de escalação porque nós já temos muitas alterações, né, em razão de lesão ou do Cantígio por causa da recuperação da Covid, mas o Luan precisa melhorar muito, né? O Luan é um grande jogador, já foi inclusive melhor da América em 2017, tem condições de desequilibrar um jogo, mas o Luan precisa melhorar, ser mais concentrado, ser mais rápido, sujar o uniforme, para que o futebol dele consiga se desenvolver e se encaixe com a característica do Corinthians e do que o torcedor espera dele. Então o Luan ainda está deixando muito a desejar, e se não melhorar pode inclusive perder a posição, até para não achar que tem cadeira cativa, né? O Matheus Vital no lugar do Everaldo. O Everaldo se lesionou também, também tinha o Léo Natel, mas eu acho que o Matheus Vital tem jogado mais e pode fortalecer o meio de campo. Tem o Ramiro do outro lado que já vem jogando, e o Jô, que eu não acho que deveria entrar agora, acho que o Jô deveria entrar aos poucos, mas o Bozelli se machucou e acabou que o Thiago Nunes ficou sem opção, né? Só tá faltando aí para completar eu nesse meio de campo com a camisa 10, mas infelizmente eu fui um gênio incompreendido, ninguém viu, percebeu o quanto eu era bom e nunca me deram oportunidade. Mas, como eu não posso estar, esse é o time que eu sugiro ao Thiago Nunes. Pessoal, como foi mostrado aí no campinho para vocês, nós vamos ter a aguardada reestreia do Jô na sua 3ª passagem pelo Corinthians, né? Jô estava jogando no Japão, no Nagoya Grampus, e atuou pelo Corinthians a última vez em 2017, ele que é cria da base, né? Foi muito bem em 2017, ganhou o Campeonato Brasileiro, foi artilheiro desse campeonato, fazia gol em todos os clássicos e ajudou muito a gente naquela temporada que foi especial. E retorna agora. Eu acho que o retorno do Jô como um todo já é duvidoso, né? Ele já tem uma idade bem mais avançada, vem de um futebol que tem um nível inferior. Então eu já achava que era uma aposta o retorno do Jô. Pode dar certo e pode não dar. Eu acho que a situação fica um pouco pior agora, porque o ideal era que o Jô entrasse gradativamente nos jogos, né? E depois, se demonstrasse que tinha condições, poderia disputar com o Bozelli uma vaga como centroavante. Mas o fato é que o Bozelli se machucou e o Jô vai ser obrigado a segurar essa bomba. Então é uma reestreia apressada, ao meu ver, que vai colocar o Jô numa situação difícil, mas infelizmente com a limitação de elenco que nós temos, é o jeito. Então o Jô vai encarar esse desafio, mas o Jô, apesar de todas essas questões que eu falei, tem muita estrela jogando pelo Corinthians, e o Jô tem um ponto positivo em favor dele, assim como o Cássio. O Jô é jogador de jogo grande, importante, costuma fazer diferença. Então, apesar de racionalmente a gente perceber todas as dificuldades dessa reestreia, a gente sabe que o futebol não vive só de razão e que o Jô pode vir aí e cumprir
com essa missão aí de ser um jogador iluminado que faça diferença nos grandes jogos. É um ótimo jogador, espero que vá bem no Corinthians, mas entra na fogueira numa situação que não é a ideal. Mas a gente espera que dê certo. Eu acho que se o Corinthians fizer essas alterações, conseguir apresentar um futebol melhor, eu acho que o Corinthians tem condições sim. Eu não acho o Corinthians assim, o elenco do Corinthians muito ruim, não acho que nós temos bons jogadores de nível de seleção, alguns jogadores que já têm anos de clube, já demonstraram várias vezes a sua qualidade, mas nós estamos passando de fato por um momento difícil, um momento de transição, de mudança de filosofia, e eu acho que nós precisamos, nesse jogo específico contra o Red Bull Bragantino, apresentar de fato um avanço, uma melhora para que a gente possa ter alguma chance de se classificar para a próxima fase. Aí eu acho que a gente poderia dar uma arrancada até o título, mas vai depender disso. Não vai ser um jogo fácil, vai ser muito difícil e vai exigir que o Thiago Nunes aí quebre a cabeça para montar um time competitivo, que tenha força, que tenha equilíbrio, que consiga se defender bem, mas que também chegue com peso ao ataque, com velocidade, com agressividade. Eu acho que se isso acontecer, nós temos boas chances aí de, na reestreia do jogo, ter uma grande classificação e mais uma noite feliz contra o Red Bull Bragantino. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou fazendo com o maior carinho para falar um pouco sobre o Corinthians, inclusive nesse momento que a gente vem passando difícil de pandemia, O Corinthians aí pode dar uma amenizada na situação, dar um pouco de alegria, o futebol como um todo, Espero que vocês gostem aí do vídeo e até a próxima.